Programa Manhã Viva, muito bom dia a quem nos acompanha nessa manhã. Quero acolher a todos que acompanham agora pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, TV Canção Nova Portugal. É o Manhã Viva começando agora e muito mais felizes nós estamos porque temos a sua companhia. Hoje o tema do nosso programa é sobre uma santa. Vamos dar a conhecer, para quem nos acompanha, a história de Santa Gema Galgani, a estigmatizada santa querida, cuja devoção tem crescido muito no Brasil, em Portugal, aqui na Europa. Nós percebemos isso, né? Esse grande conhecimento e o grande amor que muitas pessoas tem dedicado a Santa Gema. Se você não conhece essa santa ainda, fique atento para você conhecê-la e para também se tornar devoto, né? E para nos ajudar também a conhecer mais a Santa Gema, nós temos aqui a presença da Wanda Vieira. Bom dia, Wanda. Bom dia. Bem-vinda. Obrigada. Olha, a Wanda é uma devota de Santa Gema, é uma leiga, missionária passionista, casada, mãe de 2 filhos, catequista, uma mulher de Deus, né? Uma mulher como nós, mães de família, esposas, que vai nos contar um pouco mais da vida de Santa Gema e também por que ela se tornou devota e também divulgadora dessa santa, né, Wanda? O objetivo é esse, né? Tornar Santa Gema amada e conhecida. A história dela é realmente extraordinária. É uma história de amor, de renúncia, de santidade. Uma santa que influencia muito os jovens a mudar de vida. E ela é padroeira dos estudantes farmacêuticos e doentes de tuberculose. Então, vamos começar o programa rezando a Santa Gema. Vamos fazer a oração. Vamos rezar juntas, né, Wanda? A oração pedindo a intercessão dela. Vamos aproveitar esse momento, nos colocando na presença de Deus, pedindo pela intercessão da Santa Gema uma graça, né? Qual a graça que você está precisando? Qual é o pedido que você quer agora apresentar ao Senhor pelas mãos de Santa Gema? Então, nós vamos rezar, entregando também o nosso programa, a nossa vida, as nossas necessidades, nossa família, tudo nós colocamos agora aos pés de nosso Senhor. E vamos rezar a Santa Gema pedindo essa graça. Eis-me aqui aos teus pés santíssimos, ó querido Jesus, para manifestar-te a minha gratidão pelas contínuas graças que me concedeste e ainda desejas conceder-me. Quantas vezes te invoquei, ó Jesus, e tu me fizeste contente. Muitas vezes recorri a ti e sempre me consolaste. Como devo me expressar a ti, querido Jesus? Obrigada. Ainda mais uma graça eu desejo de ti, ó meu Deus, se for do teu agrado. E agora nós podemos pedir a graça. Peça a graça, você que nos acompanha, rezando esta oração que a Santa Gema tantas vezes rezou e alcançou a graça. Se tu não fosses onipotente, eu não faria esse pedido. Ó Jesus, tem piedade de mim, que tua santíssima vontade seja feita em todas as coisas. Amém. Santa Gema Galgani, rogai por nós. Que oração bonita, né, Wanda? Ela que certamente escreveu e fazia muitas vezes, né? Sim, ela escrevia, ela meditava e escrevia sobre as suas meditações e sobre também os momentos de encontro com Jesus, com Maria, sim, com o Santo Gabriel. Sim. Uma santa que além dessa mística, né, que a gente percebe, também uma santa belíssima, né, muito bonita. A gente vê pelas fotos, né, que era uma moça, uma jovem belíssima.
Mas vamos saber mais da Santa Gema, mais daqui a pouquinho. Mas eu queria que a Wanda contasse para nós quando foi que Santa Gema apareceu na sua vida, né? Santa Gema apareceu na minha vida quando eu entrei para um grupo laical passionista, que se chama Lei dos Missionários Passionistas. É a nossa padroeira, é o nosso exemplo a seguir. Um exemplo de uma grande espiritualidade, de uma vivência perto deste Cristo crucificado, que nós também queremos seguir. Este exemplo tão importante. Sim. E que nos mostra o amor verdadeiro que Deus tem por nós, através do seu Filho. Então, conheceu ainda jovem Santa Gema, né? Sim. Eu entrei para o grupo em 2010, fizemos uma caminhada de 2 anos de preparação e o compromisso foi em 2012. E por que se diz que a história dela, Wanda, é uma história de renúncia e uma história de amor? Sim, porque Santa Gema viveu apaixonada por Jesus crucificado, completamente. Ela teve uma infância, ou na infância, na altura, as famílias conceituadas normalmente educavam os seus filhos em colégios religiosos. Então, com 2 anos, Santa Gema iniciou o seu período de estudo de vida espiritual. Então, as irmãs conhecidas do mosteiro, onde ela tinha as aulas de catequese, chamavam aulas de catequese, elas ensinaram a viver a paixão de Jesus, a meditar sobre a paixão de Jesus. E foi aí, a partir desse momento, bem jovem, bem pequenina, que ela se apaixonou pelo Cristo crucificado. Ou seja, ela teve uma experiência com Jesus crucificado. Forte. Sim, isso, ela né? começou a gostar, a venerar, a amar este Jesus que se sacrificou por toda a humanidade. A partir desde muito jovem, não experiência mística, mas sim já o seu coração já se estava a preparar. Sim. E quando ela descobriu o propósito de vida dela, que ela queria realmente seguir Jesus, renunciando, né? Sim. Digamos assim, o que uma jovem bonita na idade dela poderia ter acesso, né? Exatamente. Isto foi pela primeira vez que ela teve o desejo de ser religiosa, foi na primeira comunhão. Quando fez a primeira comunhão aos 9 anos, ela desejou ser toda de Jesus. Entregar-se completamente. E entregar-se de uma forma tão intensa que se queria separar da parte humana. Sim. Então queria estar somente com Jesus, porque sentiu algo tão especial no momento da comunhão, que ela realmente ficou abstraída de tudo e o desejo dela foi, a partir do momento que fez a primeira comunhão, pertencer totalmente a Cristo. Santa Gema, lembrando a quem nos acompanha que Santa Gema é uma santa italiana. Exatamente. Né? Nasceu onde, Wanda, Santa Gema? Sim, na cidade de Lucas, numa localidade perto da cidade de Lucas. Sim. A família nasceu no seio da família Galgani. A família Galgani, ela é a primeira menina de 8 filhos. Foi um desejo muito grande que a sua mãe tinha, a sua mãe Aurélia. Sim. 8 meninos. Sim, ela teve... Não teve 8 meninos, foi a primeira dos 8 filhos, menina. Primogênita. Exatamente. Entendi, a primogênita. Menina, e lá está, o nome dela vem no seguimento de ser a primeira menina tão desejada e tão bela, como acabou de dizer. Sim, que bonito. A bebê era tão bela que um dos seus tios sugeriu, porque o nome da primeira menina foi... Existiram muitas propostas para esse nome, para o nome dela, porque ela realmente era um encanto, porque o escrevem nos livros, não é? Sim. E então o tio foi o primeiro a sugerir Gema, que é uma joia. Eles chamam a joia do paraíso. Significado, né? Exatamente, joia. Gema. A sua mãe não queria Gema porque a sua mãe sempre desejou um nome de santa. Pronto. Como eles eram muito cristãos, muito católicos, muito rigorosos, sim, ela dizia que os filhos tinham que ter um nome de santo. No entanto, o segundo nome será Maria. Por isso é Gema, Maria. O avô desejou que ela tivesse 2 nomes, Humberta e Pia. E porquê Humberta? Porque estava a iniciar o reinado de Humberto I, o rei de italiano. Sim. E também Pia, porque faleceu nesse ano, o Santo Padre,
Pio IX. Então ela chama-se Gema Maria Humberta Pia Galgani. Nossa, atendeu à vontade da família, Exatamente, né? exatamente. Um nome muito longo, Nome forte. mas muito forte e muito bem escolhido. Sim. E a espiritualidade dela, Wanda, conta para nós um pouquinho. Como é que Santa Gema construiu a sua espiritualidade? Quais os santos, né, naquela época, que influenciaram na sua formação? A primeira influenciadora foi a mãe. A mãe era uma pessoa muito devota, muito atenta à educação espiritual das crianças. O pai também, mas a mãe estava mais presente. Tanto que o pai era farmacêutico e trabalhava, não é? Uhum. A mãe tomava conta dos filhos, da casa. Sim. Então eles tinham a Eucaristia diária, tinham as celebrações ao final do dia na paróquia. E ela levava os filhos, de todas as idades. E claro, toda a iniciação cristã dela, toda esta vocação, iniciou no colo da mãe. Entendi. Que bonito. Certo. Mais tarde, em relação aos santos, ela também venerava e apareceu-lhe, entretanto, também o santo Gabriel de Nossa Senhora das Dores, que a acompanhou em determinados momentos. Inclusive, nós tivemos um programa Manhã Viva, onde veio uma pessoa, né, um convidado, falar só sobre São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, que é uma história linda, É né? linda, também passionista. Também passionista. Quem nos acompanha pode acessar, porque os nossos programas ficam gravados, né, no YouTube, pode acessar para conhecer a história de São Gabriel. Então, me influenciou Santa Gema. Influenciou bastante. Olha que mesmo bonito. bastante. Tanto que ela se identificou, ou identificou os padres mais tarde numa missão, o padre que vai ser o diretor espiritual dela, através do hábito que reconheceu no momento místico com o Santo Gabriel. E a ligação bonita, né? E a ligação de Santa Gema com São Francisco de Assis, Wanda? Sim. São Francisco de Assis viveu os mesmos estigmas. Então essa é a ligação mais profunda. Então ela recebeu os estigmas. Sim, ela recebeu os estigmas, exatamente. Sim. Recebeu aos 21 anos. Mas ela conhecia a história de São Francisco de Assis, que era comum também, o momento que ele passou foram momentos comuns. Não é? Então para ela também fascinava o amor que São Francisco tinha a Jesus crucificado. Então essa era a identificação, né? Os dois receberam os estigmas fortes, né? Sim, estigmas, exatamente, as chagas. As chagas de Jesus. Sim. Um amor, assim, até o extremo, né? Um amor a Jesus, né? Divino. Divino. Divino, sim. Não um amor terrestre, um amor para além do normal. Sim. Ô, Wanda, e Santa Gema, ela adoeceu, então. Tem uma muito jovem, parece que ela adquiriu uma enfermidade. Sim, ela adquiriu várias enfermidades. Era uma pessoa doente, constantemente ela estava doente. Após a morte do irmão Gino, que era um ano mais velho do que ela adoeceu. Adoeceu, talvez também a tristeza a tivesse consumado. Sim. Porque ela sentiu uma tristeza tão grande, porque eles partilhavam o mesmo crescimento espiritual e brincavam muito juntos. E a escola... Eles tinham as aulas, o aconselhamento das irmãs juntos. Então trabalhavam muito juntos a nível escolar. E essa foi a primeira vez que ela adoeceu. Então teve um problema num pé, no qual teve que sofrer sem anestesia a operação, uma cirurgia. Meu Deus. Então começou por aí, né? Começou por aqui, exatamente. E foi quando recebeu pela primeira vez, misticamente, e viu o seu anjo da guarda. Sério? Exato. Recebeu? Conta para nós essa história. Foi místico, não é? Místico. Exatamente. E então foi aí que lhe apareceu o seu anjo da guarda. E o seu anjo da guarda disse a Gema se ela queria ser a esposa do Cristo crucificado. Então para isso tens que trabalhar muito, Gema. Porque Cristo não liga ao que é material. Meu Deus, que experiência. Exatamente. O Cristo, Jesus crucificado, liga à tua alma, ao crescimento da tua alma. Por isso vais ter que trabalhar muito essa tua parte humana. Sim. Dizendo, por outras palavras, é mesmo isso. É abdicar de si própria
E Gema atingiu essa liberdade. A liberdade do nosso ego, que é muito difícil. Muito difícil. Esta difícil de nós contrariarmos a nós mesmos, que é uma parte humana muito forte. Verdade. E a gente percebe, Wanda, a construção de um caminho aí de santidade, né? Exatamente. Fico recordando quando Jesus fala que a porta é estreita e poucos conseguem passar por ela, né? É isso mesmo. Então, para a gente perceber também, acompanhando a história de Santa Gema, que um caminho de santidade é no dia a dia, na nossa vida, mas não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil, mas traz felicidade. Mas traz felicidade. Exatamente. Uma paz que nós só adquirimos se estivermos em contato com Deus, com este Jesus. Ela dirigia-se a Jesus, ela amava Jesus mais do que ela própria. Sim. É claro que neste momento, quando recebeu os estigmas, ela não estaria tão preparada. No entanto, o São Gabriel, a Virgem Santíssima apoiaram, ajudaram e ela aceitou os estigmas, aceitou estes dons, os dons de Chagas que Jesus lhes quis oferecer. Uma oferta que para nós é difícil de entender, mas para ela fazia todo sentido. Sim. Porque ela queria alcançar o paraíso na Terra. Em qual contexto, assim, da sociedade da época dessa Santa Gema vivia essa experiência forte, mística, né? Uma jovem bonita, certamente muito cortejada, né, Wanda? Exatamente, muito cortejada, porque ela tinha muitos... Após a morte de seu pai, foi muito difícil a morte do pai dela, porque era uma pessoa muito querida e muito amada e sempre lutou pelo bem da família. Após a morte da mãe, antes de falecer o pai Sim. teve muitas despesas e o que é que aconteceu? Foi perdendo todos os valores. Sim. Quando morreu o pai, eles acharam-se numa extrema pobreza. Não tinham nada. Eles foram obrigados a saírem de casa e serem acolhidos por amigos e familiares. A Gema foi para a casa de uns tios viver. Meu Deus do céu. Sim, por isso foi mais uma das situações, mais um obstáculo na vida de Gema. Sim. Foi a pobreza e também o pensar como o pai se sentiria naquele momento, quando partiu e sabia da existência de tantas dívidas. E que os filhos iam ficar realmente desprovidos de tudo o que ele achava essencial. Entendi. Para sobreviverem. Sim. E o pai farmacêutico justifica também a questão de Santa Gema ser padroeira? Sim, dos farmacêuticos, sim. Mas também é dos sacerdotes. Sim. Ela também reza pelos sacerdotes. Por isso também é padroeira dos sacerdotes. Sim. Padroeira dos sacerdotes, sim. Dos farmacêuticos e dos jovens. E dos jovens também, exatamente, porque ela faleceu no dia 11 de abril de 1903. Ela faleceu com 25 anos. São Gabriel faleceu com 24. Sim. Ela faleceu com 25. Exatamente, muito jovem, por isso é padroeira dos jovens. Meu Deus, e uma menina que quis ser religiosa. Sim, muito cedo, curioso, com 9 né? anos. Com 9 despertou anos. para a vida religiosa. Fez a primeira comunhão, quis ser religiosa. Exatamente. Mas nunca conseguiu ser religiosa, né? Também não podia, porque também era muito jovem. A primeira comunhão foi o primeiro desejo, não é? Sim. Depois, aos 18 anos, quando ela conheceu o anjo, ela aí teve um propósito de vida. Então, o anjo aí pede para ela se purificar. Então, ela teve que se purificar através de contrariar a sua própria vontade. E foi um trabalho para ela, um trabalho exigente, muito exigente, porque lá está, contrariar o que eu quero, humanamente, é difícil, não é? Sim, verdade. Então ela simplesmente, se gostava de fazer uma coisa, ela deixava de a fazer. Se ela, por exemplo, estava num almoço e exagerava na comida, ela não exagerava, dizendo não posso comer mais, porque isto está para além de... me apetece, mas eu não necessito. Parava. E o anjo acompanhava e dizia: Gema, o que estás a fazer, Gema? Olha o caminho que persegues. Qual é o caminho que tu queres seguir? Ela chegou a partilhar com a Virgem Santíssima, que ela tratava por Virgem Santíssima, Nossa Senhora, não é? Sim. Chegou a partilhar que o anjo era mau. Disse: este anjo é muito mau para mim.
Não, ele estava a ajudá-la no caminho que ela escolheu. Exatamente, o caminho para a santidade. Exato, para a santidade, Sim. isso mesmo. Que bonita história, né? Olha, nós vamos fazer uma pausa pequenina para nós acompanharmos uma reportagem que a nossa equipe do Brasil fez uma reportagem sobre Santa Gema. No Brasil, essa devoção tem crescido muito. Muitas pessoas conhecendo a história e se encantando, né? Como nós conversando aqui, eu conhecendo melhor, me encantando por Santa Gema. E também vendo nela, Wanda, uma inspiração para nós recorrermos, né? Uma mulher que tem, no seu grau de santidade, tem aí como nos ajudar muito no nosso caminho, Muito né? mesmo. Então, vamos acompanhar essa reportagem que foi feita pela nossa equipe, também mostrando aí alguns fatos interessantes da vida de Santa Gema Galgani. Boa noite a todos que nos acompanham neste momento. Ao ser levada à honra dos altares na década de 1940, Santa Gema foi declarada como um modelo para a juventude pelo Papa Pio XII. A santa italiana também é reconhecida como a padroeira dos farmacêuticos. Rafael se emociona quando lembra do período em que se afastou da igreja, depois de perder os pais. Mas quando começou a estudar a vida de Santa Gema Galgani, sua fé foi fortalecida. E Santa Gema, ela me mostrou realmente que era possível, dentro do sofrimento, dentro da solidão, da angústia, da depressão, encontrar Jesus. Gema Galgani nasceu na Itália em 1878. Tinha 7 irmãos e ainda na infância perdeu sua mãe. Mais tarde, viu o pai e um de seus irmãos também falecerem. Mesmo com a saúde frágil, nunca deixou de ter fé. Diante de tudo isso, Gema vive sempre essa dimensão desse amor profundo. Ela quer unir-se a Jesus e dentro dessa união com Jesus, ela quer unir-se a Jesus crucificado. Constantemente tinha visões com Jesus e Maria e chegou a ter marcas no corpo semelhantes às chagas de Cristo. Durante um período de quase 3 anos, na quinta-feira ela começava a receber os estigmas nos pés, na mão e do lado do coração, e no sábado esses estigmas desapareciam. Na adolescência, Gema desejava seguir a vocação religiosa e entrar no convento das Irmãs Passionistas, mas sua saúde frágil não permitiu que ela fosse aceita. Mesmo assim, não deixou de viver a sua fé de forma intensa. Em 1903, Gema faleceu de tuberculose aos 25 anos. Hoje é conhecida como padroeira dos farmacêuticos, profissão exercida por seus pais. E foi por este título que essa paróquia dedicada a Santa Gema foi erguida. Essa paróquia aqui vai fazer 53 anos, né? Ela surgiu, é interessante porque foi um pedido de leigos, de donos de farmácia. A esposa de Rafael, que mostramos no início da reportagem, frequenta a paróquia e não deixa de agradecer a intercessão de Santa Gema pela restauração do marido. Órfão, muito na infância, né? Muito jovem, acho que ele se igualou ali, né? Se comparou do sofrimento e se ela passou, todo mundo pode passar, né? Que história linda, inspiradora dessa santa, que enche nosso coração, né? De fé, de esperança, como é bonita a Igreja Católica, né, Wanda? Sim. A nossa igreja é uma igreja linda. Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos aqui para conversar mais com a Wanda sobre outros detalhes da vida de Santa Gema e também vamos nos apegar a Santa Gema pedindo a sua intercessão. Espera só um instante que nós já voltamos. Estamos de volta com o Manhã Viva de hoje, conversando aqui com a Wanda Vieira, uma leiga, passionista, mãe de família, está aqui a nos contar da sua devoção por Santa Gema e também um pouco da história de vida dessa santa, que é uma história linda de
conversão, de um caminho aí de santidade através do sofrimento. É possível a gente ser também feliz mesmo no sofrimento, passando por sofrimentos. E é possível ser todo de Deus também, toda de Deus, né? Trilhar esse caminho de santidade. E nós víamos há um pouco uma reportagem do nosso jornalismo no Brasil, contando lá da paróquia com o nome de Santa Gema, um testemunho lindo que nós vimos, né? Nós vamos acompanhar aqui a partilha da Wanda. Ela estava me contando, né, Wanda, que inclusive um dos irmãos de Santa Gema morou no Brasil, né? O Heitor. Exatamente. Ele talvez justifique porque que o povo brasileiro ama tanto essa santa, né? Ela é muito querida lá. Sim, isto foi um episódio interessante também. E atenção, houve uma conversão do próprio irmão. Apesar do irmão ter tido o mesmo crescimento espiritual, a mesma educação espiritual que todos os irmãos, este sofreu muito com a perda do pai. E ele era os irmãos o segundo mais velho. E foi um choque muito grande quando deu-se sem nada, por ele sem nada, não tinha nada. E o que é que ele decidiu? Decidiu emigrar. Na altura, os italianos emigravam muito para o Brasil, sim, nessa altura. Também pela evolução da indústria, porque a evolução foi um momento de evolução industrial. E isto notou-se em todo o mundo. Só que o que é que aconteceu? As pessoas saíram da parte rural, do cultivo, não é? E passaram para a cidade. Só que os salários eram baixos, as condições de vida pioraram, em vez de melhorar, que era o que os cidadãos desejavam, não é? Então ele foi obrigado simplesmente a partir. Sim, a lutar por uma vida melhor. Então mas foi com uma determinada decepção da vida. Ele foi magoado, foi triste. E deixou Deus de lado. Entendi. Então foi para São Paulo, para uma localidade de São Paulo. E lá construiu família. Até que um dia os padres redentoristas iam muito para a missão, para São Paulo, para o Brasil. Não foram os padres passionistas, mas sim os redentoristas. Os redentoristas. E eles não são seguidores do carisma, nem veneravam de tal forma a Santa Gema para levar Santa Gema para o outro lado. No entanto, um deles admirava a vida de Santa Gema. Então levava uma grande estátua de Santa Gema. Até que pediram a Heitor para, numa das procissões, levar a Santa Gema com ele, segurar na Santa Gema. Quando ele viu a figura de Santa Gema, reconheceu que era a irmã. Ele não sabia. Ele não sabia que a irmã... Isso é fantástico. Exatamente. E então foi fantástico. A providência divina, Wanda, isso mesmo. Como que Deus age. Mas né? ele silenciou, até que ficou muito doente. E um padre passionista foi visitá-lo, um padre italiano, foi um dia visitá-lo. Visitar como se visitam os doentes, não é? E quando entra no quarto, qual foi o espanto dele? Tinha um altar à irmã. Um altar com a figura da irmã. E perguntou-lhe, tu não és brasileiro, tu és italiano? E ele disse, eu sou o irmão da Santa Gema. Nossa, que bonita história. Então ficou curado. Ficou porque acreditou na santidade da irmã. E claro, e acreditou automaticamente em Deus, não é verdade? Sim. Ficou curado. Teve novamente o seu processo aí de encontro com Deus. Recuperou, né? O processo de encontro e a sua vida espiritual. Sim, que bonito. Então passou os últimos dias. É um milagre, um milagre. Exatamente, um milagre. Foi o próprio irmão. Foi. Contrariando o ditado, né, Wanda? Que santo de casa não faz milagre, mas faz. Sim, neste caso fez um milagre bem grande. Fez um milagre bem grande. E como que era a relação de Santa Gema, assim, com a família, os tios? A gente sabe que os tios tiveram um papel, assim, forte na vida dela, né? Sim, ela, quando, após a morte da mãe, ou antes da mãe morrer, como era tuberculose, decidiram afastar a família, porque era vírico, não é? E contagiava. E então, inicialmente, ela foi para a casa de uma tia materna, que a acompanhou e rezava com ela, orações, e ela gostou imenso de estar com essa tia. No entanto, após a morte da mãe, o desejo do pai era recuperar os filhos e recuperar a família. Então voltaram todos para o pai, para a casa materna, sim, não é?
Entretanto, após o falecimento do pai, ela teve que aceitar o acolhimento de amigos e familiares. Então foi para a casa de outros tios, mas não permaneceu aí. Porque ela, aos 21 anos, recebeu de boa vontade os estigmas, Sim. os dons das chagas, que Jesus perguntou se ela os queria receber. E ela aceitou. Os estigmas eram complexos para o entendimento da altura das pessoas na família e mesmo de pessoas vizinhas. Não entendiam o que era aquilo. Então deduziam que era um problema psíquico que ela tinha. Uma doença. Entendi. Então não compreendiam. Até que uma senhora da família Giannini, que é a Dona Cecília, que admirava muito a menina, pediu ao seu irmão para adotar. Então Santa Gema foi adotada pela família de Giannini, onde se sentiu em casa. Meu Deus. Sentiu-se muito bem, era muito bem acolhida. Sim. Ou seja, Deus nunca deixou de cuidar. Não. Deus nunca nos abandona, né? Não abandona, exatamente. Por mais que a gente esteja vivendo alguma situação difícil, que acha que não há saída, o órfão, morre a mãe, morre o pai, os irmãos se dispersam. Exatamente. Mas a mão de Deus está ali cuidando, né? Está sempre. E ela sempre confiou nessa mão de Deus. Sim. Wanda, fala para nós desses estigmas, porque Santa Gema, ela própria escreveu a sua biografia, não é? Exatamente. E eu gostaria de ler, porque eu acho o texto tão rico, tão saboroso. À vontade. Que eu vou-vos ler o que é que ela escreveu. Sim. Naquele momento apareceu Jesus com as suas chagas abertas. Delas, porém, já não saía sangue, mas uma espécie de chamas de fogo, que num instante atingiram as minhas mãos, os meus pés, o meu peito. Pareceu que eu ia morrer e teria caído por terra, mas a minha mãe, a Santíssima Virgem, cobrindo-me sempre com o seu manto, amparou-me. Permaneci naquela posição durante várias horas. Depois, a mamã beijou-me na fronte e tudo desapareceu. Dei comigo de joelhos por terra, mas sentindo uma dor muito forte nas mãos, nos pés e no peito. Levantei-me para me deitar, mas apercebi-me que de onde sentia a dor saía sangue. Cobri-me o melhor que pude e, ajudada pelo meu anjo, consegui deitar-me. Aquelas dores e sofrimento, mais do que me afligirem, proporcionaram-me uma paz perfeita. Meu Deus, que coisa linda. Lá está. Proporcionaram-me uma paz perfeita. Sim. No meio da dor, ela sentia a felicidade e sentia paz, tranquilidade. Sim. A dor era física, era humana, mas a paz, lá está, era de Deus. Sim, era mesmo de Deus, né? Exatamente. Mesmo em meio a tudo isso, experimentar essa sensação de paz, né? E ela experimentou por várias vezes, por isso é que ela o queria, cada vez mais. Cada momento que ela passava com Jesus, com este Cristo crucificado, ela sentia mais desejo de estar com Ele. Sim. O trecho que você leu está no livro? Está no livro da autobiografia e está também nos 15 dias de oração com Santa Gema Galgani. Qual editora? Esta é dos Passionistas, Edições Passionistas. Então, nós temos também na nossa loja, Wanda, um livro que é o Pequeno Devocionário de Santa Gema. A nossa equipe vai mostrar aqui para quem nos acompanha. É um livro pequeno, de bolso, para quem está aí querendo conhecer mais a história de Santa Gema, rezar com Santa Gema, pedir a intercessão de Santa Gema e estar mais perto de Deus, né? Porque é isso que os santos fazem, não é? Exatamente. Nos levam para perto de Deus e nos ajudam no nosso processo de conversão. Então, a nossa loja aqui em Fátima, Livraria Canção Nova, podem ligar para a nossa loja, fazer o pedido desse pequeno devocionário. Dá para ler rapidinho, né? E aí Santa Gema também vai ensinar a enfrentarmos os sofrimentos e enfermidades. Todos nós passamos, né, Wanda? Todos nós passamos e lá está.
os estigmas de uma forma diferente, a nossa humanidade também sofre. Agora depende da forma, e lá está, aqui Gema tem um papel importante e um testemunho, no sentido de que nos mostra como vivê-los. Ela foi perseverante, ela foi persistente, ela queria atingir um fim. E qual era o fim? Era entrar nas maravilhas de Deus, era entrar completamente em Deus. Ela queria ser a esposa do crucificado. Ela sabia que tinha que passar por estes obstáculos, por estes caminhos menos fáceis, mas nós também temos esses caminhos menos fáceis. Nós temos pessoas que estão a sofrer imenso no dia de hoje, em todo o mundo. Verdade. E eu não deixo de comparar com os estigmas, são estigmas reais. Sim. Agora depende da forma como nós os vivemos. Aceitamos a doença na nossa vida. Como Gema aceitou. Sim. Ela conseguiu sentir paz no meio de um sofrimento. Porque ofertou a Jesus, né? É o sentido do sofrimento, né? Exatamente. E isso mesmo, é exatamente sofrer isso. com Jesus, sim, ou sofrer maldizendo, reclamando, porque comigo. E né? aumenta o sofrimento. Aumenta o sofrimento. Aumenta mais. Esse pensamento negativo, lá está, o porquê eu, como acabou de dizer, vai aumentar ainda mais. As pessoas não se libertam disso. Sim. E se aceitarmos, mesmo que nos provoque a dor, mas confiamos, nós entregamos a Deus. E Deus dá-nos graças para conseguirmos ultrapassar. Verdade. Dá-nos graças. Para carregar a nossa cruz, né? Exatamente, para carregar essa cruz que todos temos. Todos temos no mundo, não é? Ô, Wanda, agora, engraçado, né? Santa Gema, curioso, não é? Não é engraçado, é curioso. Santa Gema teve também aí uma relação, duas pessoas que eu queria que você falasse para nós. Qual é a relação de Santa Gema? Já falamos do São Gabriel, da vida dolorosa, né? Exatamente. Mas aqui também há um dado que Santa Gema teve uma relação com Helena Guerra, a nossa beata querida, e Júlia Sestini. Exatamente. A beata, grande beata Helena Guerra também fez parte da vida de Santa Gema? Sim, fez. Ela pertencia à congregação das Irmãs Zitas. São das Oblatas do Espírito Santo. Sim. Exatamente. Foi onde os pais de Gema quiseram que ela fosse educada espiritualmente. Ela e os irmãos. Por isso foi um percurso também muito favorável para Gema. O percurso que ela teve no Instituto, essa escola religiosa, essa escola espiritual. E Helena Guerra teve um papel fundamental, tanto que a acompanhou. Porque Santa Gema era uma menina interessante, uma menina que gostava de perceber, gostava de entender. Para além das aulas que tinha no colégio, ela queria ficar para rezar. Porque ela já tinha uma paixão a este Jesus crucificado. Ela já era apaixonada e queria saber mais, queria rezar, queria orar juntamente com as irmãs. Então as irmãs achavam um fascínio naquela menina. Sim. E Helena Guerra também teve uma participação. Claro que teve, foi formadora dela também. Exatamente. E assistiu à canonização dela. Olha, e agora vai ser em breve. Vai ser ela. Brevemente vai ser ela a santa, né? Santa, a canonizada. Exatamente. Que bonito. E Júlia Sestini, quem era essa? Italiana também, né? Sim, Júlia Sestini também foi uma das formadoras dela e que também a acompanhou e foi ela que propôs o livro de São Gabriel da Nossa Senhora das Dores para ela ler. E depois de ler o livro, ela teve a visão do São Gabriel. Sim. Sim, exatamente. Então, Santa Gema trilhou aí seu caminho de santidade, mesmo sem entrar para uma congregação. Não conseguiu entrar, que também foi outra renúncia, imagina, né? Foi uma renúncia muito grande. Uma renúncia muito grande. E ela renunciar a uma vida que uma jovem, digamos social, assim, social, né? Uma vida social ela renunciou, mas também não pôde ter ali um lugar, né? Um apoio, né? Para trilhar o seu caminho. Não tinha o padre Germano, um padre passionista, que era o diretor espiritual dela, percorreu várias ordens, vários carmelos, vários conventos, e nenhum a aceitou. E para ela foi, lá está, outro obstáculo, outra penitência, no fundo, que fazia parte da vida dela. Foi mau, lá está, a não recepção de Gema na vida que ela mais desejava. Sim. Que era isolar-se da sociedade e viver somente para Cristo. Sim.
E você lia há pouco, Wanda, é algo da biografia dela, Sim. né? Ela mesma que escreveu. Quando é que ela conseguiu escrever? Com qual idade? E parece que ela chamou esses escritos de Caderno dos Meus Pecados. Caderno dos Meus Pecados, exatamente. Ela escreveu aos 23 anos a autobiografia, mas já estava a escrever o seu diário. Porque a pedido do Monsenhor, que era o confessor dela, ela escreveu o diário. Entretanto, o orientador espiritual dela, o padre Germano, pediu para escrever a autobiografia. Mas ela teve muitos problemas em escrever este livro. Porque ela aí teve a presença, pronto, neste caso maligna no fundo, que perturbou muito a escrita dela, que fazia com que as folhas desaparecessem. Entrava um vento, identificava-se. Lá está outro momento místico de Santa Gema, E que lutou aí muito. Mostra, desculpa te interromper, mostra também a presença também de Deus, não é? Porque o maligno não queria, né? Não. O grande testemunho que essa mulher traz para todo mundo, lógico que o inimigo não... Os grandes santos viveram esses combates, né? Todos combateram o inimigo, o mal, exatamente, que está presente no mundo, que está presente em todos. Só que lá está, temos que ser fortes, como Santa Gema foi. Ela acreditava em Deus e Deus estava acima de tudo. Sim. E por isso é que ele não venceu. E ela, então, conseguiu escrever 2 anos antes de falecer, né? Faleceu com 25 anos. Exatamente. Ela escreveu a autobiografia, houve um processo também estranho, porque a autobiografia estava fechada à chave, entretanto desapareceu, no diário está escrito também, e na autobiografia, desapareceu completamente o livro, elas não perceberam para onde foi, só que Gema sabia, porque lá está, o maligno informou que tinha roubado a autobiografia dela, o livro dela. Entretanto, o padre Germano fez um exorcismo e apareceu novamente e fez o exorcismo perto do túmulo de São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, por intercessão dele. O diário apareceu no mesmo sítio, com a porta fechada à chave, e tudo queimado por fora, mas as frases todas intactas, por dentro intacto. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Exatamente. E esta senhora Cecília, a benfeitora dela, que era da família de Giannini, presenciou tudo. Que adotou-a, né? Quem adotou foi o irmão, a família do irmão. No entanto, ela era benfeitora e acompanhava e acreditava em Gema. Era das pessoas mais amigas de Gema. Como a mãe, né? Exatamente, como uma mãe. Né? Como uma mãe. Deus deu ali uma mulher. Uma alma muito boa. Uma alma boa. Sim, sim. Por isso, lá está. Deus é generoso. Na nossa vida vão-nos aparecendo pessoas que nos ajudam na nossa caminhada. E quanto mais nós nos direcionamos para Deus, mais apoio nós temos. Porque Ele não nos deixa. Sim. Se nós acreditamos e confiamos, Ele não nos deixa. Verdade. Se temos um problema, temos capacidade para resolver. E a graça, E temos né? que confiar nisso, exatamente. E qual foi o Papa que canonizou, Wanda? Vamos falar um pouquinho da canonização foi dela. o Santo Padre, o Pio XII. Exatamente. Um que santo também, sim, né? em 1940. Um santo também, Pio XII, né? Um santo também. Então, Exatamente. A canonização de Santa Gema é relativamente recente, né? É, em plena Segunda Guerra Mundial. Sim. Exatamente. Um grande testemunho. Um grande testemunho. Lá está, num século difícil de viver. Mesmo o pai Igreja, porque na altura tinha uma corrente do modernismo. E o modernismo era contra a Igreja. Sim. E lá está, aqui neste caso não foi Pio XII, mas sim Pio X, que lutou muito contra isso. No entanto, ainda existe a corrente do modernismo, mas ele na altura lutou mesmo muito contra esta corrente. Lá está mais um exemplo de uma vivência difícil, um século difícil, de muitas mudanças, em que Gema deixa o seu testemunho. Como viver, como assumir. Por isso que ela atrai tanto, né? A vida dela atrai. Como a gente via aquele senhor na reportagem, né? O engenheiro, né? Sim. Até o casal emocionado, porque ele teve ali a sua experiência, a sua cura, só de conhecer a vida dela, não é?
Exatamente, porque é possível. Porque ele viu em Gema que era possível. E por isso o curou. Lá está. A tua fé te cura, não é? Sim. Ô, Wanda, você deve, conhecer muitos testemunhos, assim, de você que lida bastante, né, com a história dela, que divulga, né? Você deve conhecer muitos testemunhos de conversão, de curas também, de milagres através de Santa Gema, né? Sim, eu conheço muitas pessoas devotas de Santa Gema, muito devotas. Então, leigos imensos. Têm imagens e pronto, e pedem muita intercessão dela, muito, rezam muito. Pronto, existem vários testemunhos também de milagres. Tem uma senhora italiana que tinha um cancro no estômago, um problema muito grave, e pediu e colocou a relíquia, adormeceu com a relíquia debaixo do estômago e, passado uma semana, não tinha doença nenhuma no estômago. O cancro foi ultrapassado completamente, uma cura. Meu Deus. Sim. Tem vários testemunhos de milagres de Santa Gema. Tanto que para ser canonizada ela teria que ter provas de milagres. Pronto, mas também considerado um milagre são os estigmas. Verdade. É considerado um dos milagres. Não é qualquer pessoa que tenha esta graça, o que não é muito entendido até nos dias de hoje como uma graça, mas foi uma graça. Foi uma graça. Não foram muitos os santos que receberam os estigmas, não. Foram alguns ali escolhidos mesmo por Deus, né? Exatamente. E lá está. E esta última frase que ela destaca é importante para as pessoas entenderem que ela encontrou paz. Ela sofreu, mas encontrou paz ao mesmo tempo. E isto é importante fixar, não é? Verdade. E fale um pouco para nós da devoção de Santa Gema aqui em Portugal. Wanda, é muito divulgada, que é muito conhecida? Eu acho que mais no Brasil, no entanto aqui também, através dos passionistas é muito divulgado, ou antes têm uma imagem, as pessoas... Eu reparo, por exemplo, onde vivo, na igreja dos passionistas que frequento, reparo muitas pessoas a rezarem em frente à imagem de Santa Gema, porque está no átrio logo de entrada, antes de entrar para a igreja, tem uma imagem muito grande, muito bonita de Santa Gema, e as pessoas depositam flores e vê-se que são devotas a Santa Gema e ficam momentos em silêncio, a olhar para ela e a rezar e a pedir por intercessão dela. Graças a Deus, não é? Sim. Por isso nota-se muito isso. A nível de país, assim... Eu sei, através lá está, dos passionistas, da ligação que eu tenho. País em si, o que eu conheço daqui, nas igrejas passionistas, também existem todas, a imagem. Nas outras igrejas não tenho esse conhecimento, não tenho. Em Itália, sim. Itália também é muito venerada. Então, ela é mesmo ligada aos passionistas, Santa Gema, não é? Porque... Ela sempre foi ligada aos passionistas, só que ela não sabia se identificar, mas ela tinha sempre o carisma da paixão. E o carisma da paixão, e vivia, só identificou quando conheceu São Gabriel, Nossa Senhora das Dores. Só a partir daí é que ela relacionou realmente o desejo dela, não é? E o carisma que ela vivia, que era passionista. É uma santa passionista. Exatamente, só que ela nunca conseguiu entrar no mosteiro, nunca conseguiu. Mas ela também deixou bem claro, porque Jesus, no momento antes, no ano em que ela faleceu, no anterior, quando ela tinha 24 anos, pediu para que fosse criado e construído um mosteiro de monjas passionistas. E ela aí disse, não me aceitaram em viva, mas vão me aceitar em morta. Ai, que bonito. E então ela está neste momento em Luca, no mosteiro de Luca. Olha que bonito. Está com as monjas passionistas. Sim. Tá. Por isso, mais uma abdicação dela, mais um, não é? E ela, pronto, abdicou, mas neste momento está lá e atenção, muita visita, tem muitas visitas de muitas pessoas que lá estão. Sim, que bonito. Que a consideram uma santa especial. Santa Gema Galgani, de fato, uma santa muito especial. Muito bonita a história, né? Foi uma maravilha para nós, Wanda, conhecer a história de Santa Gema através de você, esses detalhes, né? Que muitos que nos acompanham também não conheciam, de certeza. E agora, buscar a intercessão de Santa Gema, né? E a inspiração na vida dela. Quero agradecer pela sua presença, foi muito bom a nossa conversa, foi uma bênção. Obrigada. Eu é que agradeço. Pode deixar aí sua mensagem final sobre Santa Gema para as pessoas que nos acompanham. Deixo uma mensagem que é: peçam
peçam, através os vossos problemas, para serem ultrapassados, peçam por intercessão dela, peçam a Santa Gema, que interceda por vocês e que vos ajude neste caminho de ultrapassar obstáculos, ultrapassar tristezas. Ela dá-vos essa força, a força que a teve durante toda a vida. Por isso, rezem a Santa Gema. E assim, nós encerramos o nosso programa agradecendo mais uma vez a Wanda, a sua presença conosco. Obrigada. Deus te abençoe muito aí no seu apostolado com os passionistas. Eu quero terminar o programa com essa frase belíssima dela, que diz assim: se todos soubessem como Jesus é belo, como é amável, não procurariam senão o seu amor. Que Santa Gema nos ajude a procurar todos os dias esse amor que é Jesus Cristo, a não nos separarmos dele, mesmo nos nossos momentos de sofrimento, de luta que todos nós passamos. Terminamos assim o Manhã Viva de hoje, queremos deixar um abraço e a nossa gratidão a todos os nossos benfeitores, aqueles que nos acompanham, quem acompanhou esse programa. Obrigada pela presença na nossa vida. A Canção Nova está no ar, graças à sua ajuda e à sua contribuição. E esse programa fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal. Há uma playlist do Manhã Viva. Pode enviar esse programa para alguém. E assim nós terminamos com o nosso Bem-Haja e até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.